Levítico, capítulo 7, versículo 28 ao capítulo 9, versículo 6. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, leve uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Entreguem como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz, pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Essa é sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes desde o dia em que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes como sua porção permanente de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também para a oferta de consagração e oferta de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isto que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida, apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu com o manto sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o tumim. Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, o emblema da santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, a fim de consagrá-los. Aspergiu o altar com o óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte. Derramou um pouco do óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhe na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e com o dedo colocou-o nas 4 pontas do altar a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou.
Pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes, colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermentos que estava na presença do Senhor. Colocou tudo na mão de Arão e seus filhos e moveu os alimentos para o alto, como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas, e sobre seus filhos e suas roupas. Deste modo, consagrou Arão e seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhe o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro e coma-na ali, junto com os pães que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos os comerão. Queime qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia da consagração. Tudo o que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor a fim de fazer expiação por vocês. Agora permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. No 8º dia, depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu Arão, seus filhos e os líderes de Israel e disse a Arão: escolha um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: escolham um bode para a oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, para o holocausto. Escolham também um boi e um carneiro para a oferta de paz, além de farinha misturada com azeite para a oferta de cereal. Apresente todas essas ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. O povo trouxe todas essas coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim, toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor lhes apareça. Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao capítulo 4, versículos 25. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram ver. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-los para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas.
Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzir. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus já estava sozinho com os 12, os outros que estavam reunidos ao seu redor perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam as que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e as toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela produção da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo frutos. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. E com o mesmo padrão da medida que adotarem, vocês serão medidos. E, mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Salmos, capítulo 37, versículos 12 ao 29. O perverso trama contra o justo, rosna e lhe mostra os dentes, mas o Senhor ri, pois vê o dia do julgamento se aproxima. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração e seus arcos serão quebrados. Melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. Pois a força dos perversos será despedaçada, mas o Senhor sustenta os justos. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade, não serão envergonhados. Mesmo em dias de fome, terão mais que suficiente. Os perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem amaldiçoa serão destruídos. O Senhor dirige os passos do justo, ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segurará pela mão. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre, pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Provérbios, capítulo 10, versículo 5.
O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha.